mais delongas, meus amigos, bora lá, porque tem muito mais gente boa pela frente aí, ó. Cristiane Reis, seja muito bem-vinda, quem sempre faz a apresentação, Roberta. Então, bora lá, Roberta. Já vou fazer, mas eu vou começar quebrando o protocolo aqui, falando que essa moça que está aqui embaixo, que está aqui do lado, que vai falar agora, me ajudou muito nessa edição. Ela conferiu todas as trilhas que você acessa, ela conferiu todos os perfis de todos os palestrantes. Então, Cris, mais uma vez, obrigada, de verdade, de verdade. Bom, vamos lá na apresentação formal. A Cris é licenciada em matemática pela USP, é designer educacional pela Unifesp, é especialista em tecnologias educacionais pela Mackenzie e em gestão e inovação em EAD pela USP. Experiência de mais de 23 anos em educação básica e com projetos de EAD. Atualmente, atua como coordenadora de tecnologias educacionais no Colégio Ítaca, sendo responsável pelo ambiente virtual de aprendizagem Moodle e tecnologias educacionais e como consultora em EAD e design instrucional. Devidamente apresentada, Cris. Obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que uma das vantagens da Semana Pedagógica, além dela ser totalmente gratuita, é que a gente sempre tem a oportunidade de ensinar e de aprender. Então, a gente não só ensina, a gente aprende. E, assim, não foi só te ajudar a conferir tudo isso. Pelo contrário, foi também uma riqueza de aprendizado, porque eu fiquei pensando, poxa, eu vou saber em primeira mão todos os conteúdos, eu vou poder escolher antes da hora o que eu vou assistir. Então, assim, e desse universo, eu também sou educadora, fiz o curso do Educamídia. Participar da Semana Pedagógica me impulsionou a implantar o Canva Educacional na minha escola. Entrei com ele esse ano, nós já utilizávamos. Mas, então, eu acho que é também uma rede de colaboração, é uma rede de apoio mútuo em que a gente aprende e ensina um com o outro. E o fato de atingir um público tão grande, mas de forma gratuita, é o que mais me incentiva a participar e a aprender, porque eu acho que eu mais aprendo do que ensino, porque a gente está o tempo todo ali aprendendo. Então, assim, gratidão a todo mundo, a todos os envolvidos. Bom, já apareceu aí a minha apresentação, Roberta? Já vou subir, Cris, estou subindo. Tá, então vamos lá. Eu vou falar de metodologias ativas e portfólios de aprendizagem utilizando o Padlet. É uma responsabilidade enorme entrar depois da Mariana, né? Porque eu ouvia a Mariana e ficava falando, ó, isso aqui tem um pedacinho aqui, isso aqui tem um pedacinho lá. Só que eu vou fazer uma apresentação muito mão na massa. Então, quando a gente fala de metodologia ativa e de portfólios de aprendizagem, a gente precisa refletir que aluno a gente deseja formar. E esse aluno, para que mundo, né? Em que mundo ele está inserido atualmente e para que mundo eu quero formá-lo? Que a fala da Mariana permeou muito toda essa reflexão. E aí, quando a gente pensa nessa pessoa, quais são as competências e habilidades que essa pessoa precisa desenvolver? O que a gente vai mobilizar nesse processo? Isso é fundamental. Então, falar de metodologias ativas e falar de portfólios de aprendizagens, a gente tem que ter a clareza que isso é um recorte. E é um recorte muito específico em que vai pensar nessas metodologias ativas, né? E aí eu trouxe aqui uma breve definição, porque a gente sempre precisa pensar, não a partir do nosso ponto de vista. Ok, eu conheço metodologias ativas, eu utilizo de metodologias ativas. Mas vamos retomar, o que são metodologias ativas? São estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além,
a terem iniciativas, a debaterem, tornando-se responsáveis pela construção de conhecimento. Então, eu estou falando de um aluno ativo. E quando se fala do protagonismo do estudante, às vezes a pessoa fica, tá, mas protagonismo? Como é que eu vou fazer para esse protagonismo? Então, eu acho que essa autonomia, essa participação, problemas, situações reais, focar nesse pensar, no pensamento, no debate, nessa construção conjunta, eu acho que tudo isso é muito forte. E quando nós falamos de portfólio de aprendizagem, ou no plural, portfólios de aprendizagem, o portfólio de aprendizagem, ele é um instrumento que propicia a reflexão sobre a prática, na reflexão dessa prática, postagens das evidências de aprendizagem, reflexão sobre elas e planejamento dos próximos passos. Trabalha as práticas e mudanças que ocorreram durante ou a partir das experiências vividas. Então, quando esse parágrafo traz a palavra postagens, aí já é o gancho para o Padlet, né? O que ele vai ser? Ele vai ser o repositório, ele vai ser onde eu vou sintetizar tudo isso, onde eu vou organizar tudo isso. E, a partir daí, essa reflexão sobre a prática pode ser uma reflexão do professor sobre a prática dele, como está esse processo com esse grupo, o que eu posso melhorar, o que já está ok, eu posso ir além, mas também pode ser para o aluno aquele storyboard, né? Aquele percurso percorrido, porque às vezes a gente tem um aluno que ele trabalhou duro para chegar até aqui. E a hora que ele olha, aqui tá, aqui ainda não ficou bom, né? O tradicional, o aluno gosta muito de nota, tem uma frase que eu escutei que eu acho ela muito engraçada, que fala que nota é salário de aluno, né? Então, às vezes o aluno, ele quer a nota, tá, ok, ele não chegou no 10, ele ainda está um aluno 7,5, mas, poxa, quanto essa pessoa ralou para chegar até ali. E o portfólio ele vai trazer muito desse amadurecimento, dessa passagem. E isso é fundamental, porque a gente não pode ser como aquele filme do Nemo, aquela personagem Dory, que está toda hora perdendo a memória. A gente vai trazendo, a gente vai documentando, vai preservando essa memória. E o portfólio, ele vai propiciar um olhar individualizado, mas é um olhar que tem uma pegada. E eu gosto muito dessa imagem, desse olhar com essa digital sobre esse olhar, porque é isso, né? Qual é a pegada? Em que momento esse aluno está? Onde ele chegou? Onde ele consegue chegar? E tudo isso, a gente consegue também preservar isso até de um ano para o outro. E isso é legal, porque o portfólio ele não precisa ser uma coisa que, como um projeto, com começo, meio e fim. Ele pode acompanhar a jornada do aluno ou parte dessa jornada. E aí, a Mariana também falou nisso, né, na importância do foco no processo, porque muitas vezes, quando a gente propõe um projeto, a gente foca no produto final, mas a riqueza, ela está no processo. O quão a gente fez isso, o tema disparador, as fontes de pesquisa, o quanto a gente trabalhou naquilo, o quanto de repente a gente pensou nesse produto, quanto a gente discutiu, elaborou. O produto final, ele tem que ser só uma consequência do quê? De um processo bem elaborado, de um processo bem estruturado. E o portfólio, ele ajuda a dar luz a esse processo. Os portfólios, eles podem ser individuais, por projetos, por grupos, por um ano inteiro escolar. Então, de repente, um ano do Fundamental 1, um ano do Fundamental 2, do médio, uma disciplina no ensino superior, ou ele pode acompanhar esse indivíduo por mais de um ano. Então, de repente, você faz um projeto que se inicia no 6º ano, esse portfólio, e ele vai acompanhar esse aluno até o 9º ano. Então, imagina quando ele estiver no 9º ano, com esse percurso documentado, ele olhar para esse 6º ano. Ele vai ter uma visão do quanto ele cresceu. Ao mesmo tempo, quem recebe ele nos anos seguintes, já recebe uma pessoa com uma bagagem estruturada, porque eu acho que o digital, ele traz isso é uma característica do digital que eu gosto.
muito, que a gente consegue preservar e levar de um ano para o outro, porque antes, quando a gente trabalhava só com caderno, eu trouxe até aqui um caderno, porque eu também adoro o caderno, a gente não podia levar o caderno do 6º ano para o 9º ano, mas por meio de um portfólio digital, o 9º ano você pode ter acesso ao que foi feito no 6º, no 7º, no 8º, no 9º. Então, a gente vai levando e vai trabalhando ativa e conscientemente tudo isso que é acumulativo, encadeando as ideias, encadeando o pensamento, desenvolvendo esse ir além. E aí, trazendo o link já com o Padlet, para acessar o Padlet, é só acessar padlet.com. Eu não vou ensinar aqui, não vou trabalhar aqui como usar o Padlet, o passo a passo de apertar o botão no Padlet, porque tem lá na trilha do Padlet essa palestra, Desvendando o Padlet. Lá eu fui ferramental. Peguei o Padlet passo a passo, desde a criação da conta, como criar um mural, como realizar uma postagem. Fui passo a passo, seguindo tudo. Então, aqui eu parto já a partir dessa fala. Então, convido vocês a olharem tanto a trilha do Padlet, quanto essa palestra. E o que é o Padlet, né? O Padlet é uma ferramenta online para a criação de murais interativos e colaborativos. A Mariana falou muito desse mundo multimídia que nós temos, né? E além dele ser multimídia, ele também é muito interativo. Então, quando a gente faz uma escolha consciente de uma ferramenta que, a priori, ela já é interativa e colaborativa, a gente já está focando para isso, a gente já está propiciando isso. O Padlet possibilita às pessoas, a esse usuário, postar, curtir, comentar, colocar reações, avaliar postagens e materiais publicados. Então, só o fato de ter post, curtir, comentar e reações já está trazendo uma linguagem próxima às mídias sociais, às redes sociais. Contudo, é um ambiente em que você vai criar o seu espaço de ensino e aprendizagem, com uma ferramenta que vai usar recursos que são fáceis de se usar e que tem um domínio aí já por parte dos alunos. Nunca vou dizer por parte de todos, mas que sempre vai ter uma parte dos alunos que já dominam bem o que é tudo isso. Possui configurações de compartilhamento e colaboração e permite a identificação dos usuários ou não. Ele permite a colaboração anônima. Tá, para que eu vou fazer um espaço de aprendizagem que eu vou querer a colaboração anônima? Então, vou dar já um exemplo prático. Na pandemia, nós utilizamos, no colégio que eu trabalho, muito com o Fundamental 1. E o aluno do Fundamental 1 é aquele aluno que não vai logar, ele não vai colocar o login e a senha. Pensa, de repente, uma criança de 1º ano, uma criança de 2º ano, uma criança em processo de alfabetização. Então, a gente passa um link privado, só vai postar quem já tem aquele link, mas eu vou facilitar esse uso da tecnologia, porque muitas vezes login e senha é inibidor para quem não tem essa habilidade. Mesma coisa se você desenvolver um projeto com pessoas da terceira idade que ainda não têm esse conhecimento. Às vezes, o que você quer é que elas saiam fazendo, porque você está ali monitorando, você está com aquilo na prática. Então, ok, você permite a colaboração anônima em quê? Em determinados momentos. Lembrando que você vai passar um link privado, só vai ter esse link quem você passou. E depois que você fez a sua prática, você pode torná-lo novamente para só ter a postagem identificada. Ok? E as permissões de acesso? As pessoas podem ler, escrever, editar e administrar. Com alunos maiores, acho que a partir do 8º ano em diante, é muito tranquilo você deixar com que eles gerenciem o Padlet como um todo. Às vezes, os menores, eles são mais sapecas, eles são mais arteiros, eles querem brincar um pouco, e às vezes nessa brincadeira, um acaba prejudicando o outro. Então, a gente sempre tem que ter um pouco desse cuidado. E o uso na educação, né?
da educação infantil ao ensino superior, educação corporativa, tanto nesse processo como educadores que somos, e também em processos de formação, oficinas, formações de educadores, ou a própria curadoria e organização. Eu sou uma usuária do Padlet, assim, há muitos anos, e eu uso muito para organizar minha base de conhecimento. Então, por exemplo, eu trabalho muito com o Moodle, que é um ambiente de aprendizagem, um ambiente virtual de aprendizagem. Só que as tecnologias virtuais, elas evoluem o tempo todo. Então, eu descubro algo novo sobre o Moodle, eu fiz algo novo sobre o Moodle, no Moodle, ou saiu uma atualização com coisas importantes, eu guardo lá na minha base de conhecimento. Quando eu preciso revisitar, está lá. Quem nunca passou por uma situação, poxa, eu li uma coisa, eu vi um tutorial, eu li uma matéria e perdi, não sei onde está. Então, ele ajuda muito, e ele tem um aplicativo para celulares também. Então, eu sempre tenho ele instalado no meu celular. Li uma matéria, de repente é uma matéria que me mandaram pelo WhatsApp. Cliquei na matéria, li. Quando eu clico no compartilhar, é semelhante a mandar o link para o WhatsApp. Eu mando o link para o Padlet. Então, acho que essa é uma dica bacana, e eu gosto muito da seguinte perspectiva. Eu gosto de usar e de ensinar. Então, quando eu uso, é que de fato eu domino a ferramenta. E usar para a curadoria, eu acho que foi o meu grande boom há alguns anos atrás, quando eu comecei de fato a precisar do Padlet. E a gente só aprende fazendo mesmo, né? Então, convido todo mundo a explorar a ferramenta, quem ainda não usa, claro. E aí, você acessou o Padlet.com, você vai clicar ali em fazer login. Clicou em fazer login, ele vai ter fazer login com o Google, fazer login com a Microsoft, fazer login com a Apple, ou você vai criar o seu usuário e senha. Eu não uso mais essa opção de usuário e senha. A minha opção é fazer login com o Google, mas se você tiver, de repente, uma conta da Microsoft, da Apple, se você puder usar um só login, uma só senha para qualquer ferramenta, eu faço isso, seja o Padlet, seja o Canva, seja as N outras ferramentas que nós temos aí na Semana Pedagógica, eu acho que todas, ou praticamente todas, aceitam um login com o Google. Então, eu faço e para mim é mais prático, mas você faz com a sua ferramenta, com a que você já utilizar. Eu acho que isso de poder unir as tecnologias é muito legal. E o Padlet é uma ferramenta acessível a todos os bolsos. E aí é importante que o meu lugar de fala é uma escola privada, mas eu já trabalhei muito, atualmente eu estou trabalhando só na escola privada, mas eu já trabalhei muito em projeto social, em comunidades. E para mim era muito simples levar o Padlet e usar o Padlet e capacitar, qualificar educadores para o uso educacional do Padlet nas comunidades carentes. Por quê? Primeiro, ele tem uma versão grátis, que é excelente. A versão Pro, que é a versão aquela sua só individual, ela não é tão cara. Mas até hoje eu continuo, a minha pessoal é a grátis, e eu vou contar como eu consigo há muitos anos trabalhar só com uma versão grátis. Tem a educacional para colégios, universidades, e tem a corporativa. Então você consegue usar em qualquer uma dessas situações. Começa com a grátis tranquilamente. E aí tem uma sacada que é assim, a sacada do primeiro acesso. O primeiro acesso, na versão grátis, você tem acesso a 3 murais. Mas se você faz esse primeiro acesso por meio de um link de convite, você vai ter 6 murais gratuitos, que já é bastante. E ele vai te dar um link de indicação. A cada 3 indicações, você ganha um mural gratuito. Então, se você tem uma sala com 30 alunos, você desenvolve uma atividade com Padlet, se os seus 30 alunos entraram pelo seu link de convite, você vai ter mais 10 murais gratuitos. Então, nessa brincadeira, você já está com 16. Atualmente, eu estou com 97 murais gratuitos. A última vez, eu acho que na Semana Pedagógica, eu estava com 76. Mas é isso, a gente vai indicando, quando eu gravei o vídeo para a Semana Pedagógica, a gente vai indicando, vai aumentando esse boom.
É bom para a gente, é bom para o aluno, todo mundo vai ganhando e ele tem uma funcionalidade de arquivar. Vamos pensar que você tenha só 10 murais, mas você pode ter 20 arquivados e esses 10, por exemplo, ou esses 16, vamos pegar 16, eles são murais ativos atualmente. Então, você pode ter 16 ativos e você pode ter 20 arquivados. Então, na verdade, você poderia ter 36. Atualmente, eu tenho acho que 60 ativos, mas eu tenho muitos arquivados. E ok, tudo bem. E aí, essa é a página inicial do Padlet. É uma página super amigável, é uma página que... Uma coisa que eu gosto é que ela é uma ferramenta que mistura design e personalização. E toda ferramenta que traz a personalização são ferramentas que você consegue fazer uma ambiência. Para criar um mural, você vai clicar ali em criar um Padlet, ok. Ele tem 7 formatos. Nesses 7 formatos, o formato de mural, os posts eles ficarão lado a lado. O formato de lista, os posts ficam um embaixo do outro, semelhante à timeline do Facebook, mas sem propagandas. Então, você pode criar... simular uma rede social tranquilamente, mesmo com alunos do Fundamental 1, em que eles estarão exercitando as práticas que eles tanto almejam das redes sociais, a partir de um tema que você propôs, metodologia ativa, vai ter o like, vai postar, vai curtir, vai comentar, e num ambiente seguro, porque é você que criou esse espaço. Aí lá na palestra você vai ver como cria o mural, como cria tudo isso e como configura essas configurações de compartilhamento. O formato de grade é semelhante ao de mural, só que eles ficam como que organizados os posts em prateleiras. O formato de colunas, a gente organiza em colunas, você dá o tema de cada coluna, ou o seu aluno coloca o tema de cada coluna. Eu gosto que é uma ferramenta autoral. O Padlet, ele começa com mural em branco, você tem que dar um título, você tem que determinar o tema, você pode pôr uma descrição, e aí ele vem a partir da prática. O Padlet, ele é um mural que se constrói coletiva e colaborativamente a partir da prática. Eu acho que esse é um dos melhores usos. Esse exemplo de Padlet em coluna é um exemplo meu. Então, por exemplo, eu trabalho com essas ferramentas. Então, eu vejo uma matéria nova sobre o Geniali, eu coloco aqui. Ou eu vejo um material novo sobre o Geniali, vem para a coluna. Sobre o Aquart, Sutori e por aí vai. Então, do universo do que eu trabalho, eu gosto muito do Padlet também como ferramenta de curadoria. Então, pensa no seu aluno, de repente, fazendo a curadoria de uma base de conhecimento. Quando ele vai fazer uma pesquisa, ele pode organizar toda essa base de pesquisa no Aquart. E aí, ao invés dele ter só os links, ele pode catalogar esses links, ele pode organizar. A Mariana falou também a respeito disso, da gente trabalhar essa informação. Então, e dessa informação ela ser útil, né? Porque depois eu vou poder revisitá-la. Não vai ser aquela coisa que, poxa, eu li, mas que trabalho vai me dar? Como eu vou conseguir recuperar aquilo que eu li se eu não guardei o link? Então, também é um bom organizador da nossa base de conteúdo. Tem o formato de mapas. O formato de mapa, eu também sou apaixonada por eles, apesar que não vale, porque eu gosto do Padlet, então tudo eu vou falar que eu gosto, que eu sou apaixonada e por aí vai. Mas você cria uma proposta. Então, vamos pensar, por exemplo, que você está estudando, você trabalha com história, você trabalha com geografia, ou de repente com literatura, e você vai mapear o que você já estudou. Então, de repente, em literatura, os nossos autores estudados ao longo desse semestre, eles são de quais regiões? Tá? E aí a gente vai mapeando. A nossa sala, qual é a geografia da nossa sala? De onde? Já pensou um Padlet da audiência dessa palestra Moonshot? Já pensou um Padlet de toda a audiência da Semana Pedagógica? Seria interessantíssimo. Então, a gente usa ele para mapear as audiências, ou para mapear localizações, ou para mapear percursos
pelos quais nós passamos. E importante, o Google Maps também tem essa função, só que eu acho o Padlet mais simples de operar do que o Google Maps, porque uma vez que você aprendeu a clicar nesse botãozinho rosa no mais e criar um post, é igual para todos os formatos. Tem o formato de tela também. O formato de tela, ele lembra muito um mapa mental. Ele lembra muito essa coisa mais orgânica de você ter as caixinhas, você ir organizando elas e você ir relacionando, linkando ideias. E aí eu te convido também para passar pelas palestras que falam a respeito de mapas mentais e de rotinas de pensamento. Eu tenho uma palestra a respeito de mapas mentais e rotinas de pensamento, mas tem outros palestrantes também com esse tema. Eu acho que são pelo menos umas 3 palestras, mas posso estar enganada na quantidade. Mas são palestras muito interessantes em que vai discutir isso, a importância do mapeamento do pensamento, do mapeamento da rotina do pensamento e da organização do pensamento. Porque qualquer produção, ela depende de um pensamento organizado, minimamente. E tem também o formato de linha do tempo, em que você pode fazer aquelas linhas do tempo tradicionais, mas eu trouxe aqui um exemplo de linha do tempo em que eu uso para a gente organizar o que a gente estudou. Então, esse daqui é um Padlet de ciências, em que a gente está organizando os R's da sustentabilidade. E aí a gente vai aprendendo, vai documentando e colocando lá tudo que a gente aprendeu. E esse Padlet, por exemplo, a gente usa muito quando a gente está trabalhando com reaproveitamento de materiais. Então, é muito legal. E é importante, né? Ele dá, quando as crianças constroem isso, dá muita ideia de que o reciclar, que de repente a gente pensa que é o primeiro, é o último, porque primeiro vai repensar o consumo, vai reduzir esse consumo, vai recusar muitas coisas, vai reutilizar para só depois reciclar. E aí, postar, né? Postar no Padlet, como eu já falei, a gente vai clicar naquele botão cor de rosinha, ou se tiver no formato de colunas, nesse maisinho. Cliquei nesse botão. Quais são as formas, né? Os formatos? Eu posso colocar outro Padlet, eu posso fazer o upload de arquivo, eu posso colocar links. Ele abre direto a câmera do dispositivo e pode bater foto ou filmar, né? Gravar vídeos e sobe direto para a plataforma. Então, poxa, eu vou sobrecarregar o meu celular que já está cheio com fotos e vídeos para a escola? Não. Você faz direto com o Padlet, já vai subir para a plataforma e ok. Gravar áudio, gravador de tela, desenho em que você vai desenhar com um cursor. E ele traz também, isso daqui entrou em dezembro, porque até o começo de dezembro não tinha. Depois ele entrou assim, em inglês, e agora em janeiro ele está em português. Não sei desenhar. É muito legal, porque ele traz já aí inteligência artificial. Você vai dando as pistas, sei lá, por exemplo, eu quero árvores num dia ensolarado, e aí você vai dando a descrição do que você quer, e aí ele vai construir aquela imagem. Às vezes, você quer ilustrar o seu trabalho com algo que você não encontra. Você tem aí a autoria de você dar toda a descrição do que você quer. Óbvio que a gente nunca pode esquecer que isso é bom para quem não é bom desenhista, porque aqueles alunos que são desenhistas, que são artistas, que são cartunistas, e quem não tem um aluno desse na sala, aquilo sempre é muito melhor do que usar uma ferramenta digital. Mas eu, por exemplo, que não sou boa desenhista, me viro bem com esse tipo de ferramenta. Você pode pesquisar imagens direto pelo Padlet, GIFs, pesquisar direto no YouTube, Spotify, na web, ou usar a geolocalização. Então, isso daqui traz a característica que eu posso trazer para esse Padlet, uma produção que nasce no digital, que ela já é produzida no digital, ou uma produção digitalizada. Então, de repente, o aluno produziu
tudo no caderno, e o que ele vai fazer? Ele pode subir para o portfólio dele uma foto desse caderno. Então, assim, uma coisa, ela não precisa ser ou. Eu acho que a gente sempre cresce quando a gente trabalha com o e nunca com o ou isto ou aquilo. E se a gente conseguir trabalhar com todos os mundos, com o melhor de cada mundo. E aí o Padlet, ele traz também uma forma de navegação pelos posts que é muito interessante, que você clica no post, ele abre em tamanho maior e você vai para essas setinhas. Então dá a impressão que é uma revista eletrônica. E ele tem uma opção de imprimir que também parece um jornal. Então ele vai trazer essa versatilidade. Eu posso organizar os murais na plataforma da forma que eu achar melhor, organizando em pastinhas, semelhante a gente faz no Windows ou no Drive. E ele roda em qualquer dispositivo ou sistema. Então, não importa se você tem um celular, um tablet, um PC, não importa, vai rodar em tudo. E quais são as características dele? Ele é intuitivo, fácil de usar por pessoas de todas as idades, e nisso eu tenho experiência realmente com pessoas de todas as idades. As opções de postagem estão concentradas num único lugar, ele é colaborativo e flexível. Então, isso aqui eu acho que é um pouco que conquista e convida um professor a usar. O design faz toda a diferença, vai dar um toque especial, vai trazer ambientação para a sua narrativa e dar asas à criatividade. Então, num Padlet, quando eu crio um mural, eu tenho a opção de escolher uma imagem ou um plano de fundo da galeria deles, ou eu posso subir uma imagem minha. Então, nesses exemplos, são ambientações completamente diferentes, uma ambientação mais dura, uma ambientação, essa imagem é do Instituto Moreira Salles, da mostra que teve lá sobre a Carolina Maria de Jesus. Esse daqui é uma imagem da nossa natureza, e aí a gente vai trazendo ambientações diferentes, a gente vai dando caras diferentes para projetos diferentes. E aí, como eu já falei, eu recomendo que você utilize um bom banco de imagens, aí eu indico alguns, mas você pode usar o que você quer. Só evita de ir no Google buscar imagem, usar uma imagem que não tem boa resolução e que você não tem o direito autoral cedido. Então, procura um banco de imagem que você vai pegar uma imagem em alta resolução com direito de imagem cedido ou as imagens do próprio Padlet. E aí, voltando para o que eu acho que é primordial, compartilhamento e colaboração. O Padlet permite que a gente trabalhe com uma produção, que ela pode ser individual ou coletiva, que vai ter as características de toda essa interatividade, a colaboração e o compartilhamento. E nesse universo, a gente vai ter um grupo, a gente pode ter coletivos. Então, de repente, você fez um mural, vocês estudaram determinada temática e vocês compartilham com toda a comunidade, seja a comunidade que cerca esse ambiente escolar, seja a própria comunidade escolar, e a gente vai trabalhar nesta produção também as relações e as inter-relações, porque não é possível a gente trabalhar coletivamente sem trabalhar junto as relações e as inter-relações. Então, o humano, ele não fica fora, ele está também no centro de um processo bem estruturado. E qual tipo de produção almejamos? Uma produção autoral, principalmente quando a gente pensa, poxa, não adianta eu só consumir mídia, eu tenho que saber separar, distinguir, organizar, fazer a minha própria produção, eu preciso de todas essas informações, eu preciso ter a minha opinião, eu preciso conseguir expressar a minha opinião, preciso olhar sobre vários pontos de vista. Então, a gente vai trabalhar com esse cérebro aí ativamente. E as características dessa produção? Ela vai poder ser multimídia, é uma ferramenta fácil de postar e integra com os recursos do celular. Então, você traz o celular como um aliado no seu trabalho. Você consegue guardar os registros, o histórico do trabalho, essa memória desse trabalho realizado. Registro é uma palavra que a gente usa muito em escola. Histórico
a gente usa registro, usa muito em escola, histórico, a preservação de tudo isso, a gente usa muito em história. E o âmbito escolar, a sala de aula também tem uma história dela. E vamos um pouco olhar isso para alguns exemplos mão na massa. Como eu já te falei, né, como a gente já falou, as metodologias ativas, a gente vai trabalhar com a pesquisa, com essa produção individual e coletiva, com a organização dos resultados obtidos, com esse trabalho em equipe, com essa socialização, e a gente pode publicar para um interlocutor real. Então, isso é muito legal. Você fez um estudo e, de repente, você publica, e o Padlet, ele vai de A a Z. Você consegue fazer todas as etapas e depois, quando ele está lá bonitão, redondão, compartilhar, publicar, fazer com que ele vá além da sala de aula, além dos muros da escola, além desse universo restrito no qual ele foi criado. E aí a gente vai trabalhar articulação, compreensão, essa capacidade de articulação, né? Porque não basta só articular, eu tenho que ter uma boa capacidade de articulação, eu vou pensar em alcance. E aí, qual é um desafio no âmbito de qualquer processo de ensino e aprendizagem? Como avançar em profundidade nesse processo? Como fomentar produções realmente autorais? Vai ser com base nesse trabalho pedagógico realmente, né? A gente vai ter que olhar, opa, ok, agora eu vou fomentar. Então, de repente, a gente propõe que os alunos façam podcasts, em que eles vão estudar determinado conteúdo e eles vão produzir podcasts. Você pode criar um Padlet em que você vai dar exemplos de podcasts e depois, para eles terem um pouco de repertório de como seria aquela narrativa, e vão criar suas próprias narrativas. Ou não, eles vão pesquisar podcasts, vão entender como são essas narrativas para produzi-las. E aqui são alguns prints de exemplos que eu já falei para a curadoria digital, eu uso muito. Aqui é o Padlet com a minha base de conhecimento Moodle, isso cresce enormemente para a direita. Para mapear a geografia, esse é um Padlet que está ali, no México, a Roberta e eu aqui no Brasil, tá? E mais algumas pessoas. De repente, a gente está estudando determinado autor, então, de repente, eu estou estudando a Carolina Maria de Jesus, e eu vou fazer uma linha do tempo histórica dessa persona. E aí, eu posso, de repente, com base na leitura de um livro, são ideias para inspirar, fazer um diário de leitura. Então, poxa, eu estou estudando determinado autor, eu faço a linha do tempo daquele autor, de repente, eu estou estudando determinada obra, eu vou registrando as minhas impressões, meu diário de leitura daquela obra. Eu posso pegar um autor ou uma obra e trazer para o tempo atual. Então, como seria uma releitura da Carolina Maria de Jesus no tempo atual? Se ela, naquela realidade em que ela vivia, ela tivesse uma rede social, o que ela postaria? Como seria a voz de fala dela? Então, é uma forma de você se aprofundar na voz de fala daquele autor e de você trazer, ao mesmo tempo, uma releitura. Esse exemplo eu já falei. Eu posso usar o Padlet para sistematizar alguns materiais de referência como ponto de partida. Então, este é um exemplo para ensino. Mas eu posso, ao invés de sistematizar tudo isso, pedir para os meus alunos sistematizarem. Ou eu sistematizei uma base de conhecimento para os meus alunos, eles podem completar essa base de conhecimento e eles terão um outro Padlet em que eles vão trazer resultados dessas pesquisas. Então, por exemplo, qual foi a região brasileira escolhida? Tá, o que você encontrou sobre lendas, sobre culinária, vocabulário, brincadeiras e adivinhas, danças, trajes, festas típicas, e por aí vai. Então, você pode, muitas vezes, ter um conteúdo sistematizado e você pode pedir para os alunos fazerem um Padlet sobre uma outra perspectiva, sobre um outro recorte completamente diferente daquela formatação que você ofereceu. A gente pode usar para fazer um portfólio pessoal. Então, imagina uma criança de primeiro ano
processo de alfabetização é se ela consegue escrever, meu bolo preferido, que gosta de Pokémon, que é flamenguista, que tem irmã, que tem cachorro. Então, se a criança está se apropriando da linguagem escrita e ela consegue fazer um uso, está perfeito. Montar a linha do tempo, esse também já falei. Esse é um exemplo que eu gosto muito, eu tenho um carinho por ele, porque na pandemia nós usamos muito para enxergar como estava esse processo de escrita no caderno das crianças. A gente pode fazer tanto, por exemplo, de produção textual, como das várias disciplinas que esse aluno estuda, inclusive foto de caderno, foto de livro, acho que a gente não pode perder os exemplos da pandemia. Esse eu já falei, o mural de artes, mural de leitores, conhecimentos prévios. Esse exemplo aqui, ele está aqui Nossa, Roberta, me fugiu agora a palavra, na trilha sobre o Padlet, que está lá no site da Semana Pedagógica, nos que vai estar por onde você começa. Nos presentes. Eu estou com ele aqui aberto, Cris. Espera aí que a gente já compartilha. Não sei se você terminou, senão a gente não, já estou quase terminando. Então, só para não esquecer de convidar todo mundo para olhar. E aí tem aqui esse modelos para usar em educação. E aqui tem a palestra, que eu já falei dela, Desvendando o Padlet, que eu vou trabalhar ele passo a passo. E aí, curadoria digital. Eu acho que para finalizar, para fechar, eu te convido a começar a organizar as suas diversas bases de conhecimento em murais. Instalar o Padlet no seu celular. Você vai gostar, vai ser uma experiência enriquecedora. E aqui são outros exemplos. A gente pode criar mural colaborativo, fazer brainstorm, mapa mental, apresentação de projeto, discussão e reflexão sobre aprendizagem, diário de bordo, compartilhamento de recursos, linha do tempo, organização de formação, estruturação de conceito, fluxograma interativo, projetos baseados em problemas, criação de histórias, organização de perguntas. Sabe quando você vai, por exemplo, trabalhar a sexualidade e os alunos têm um monte de pergunta e eles não vão levantar a mão para fazer alguns? Você cria um mural, você habilita a moderação, eles postam, um não vê a pergunta que o outro colocou, você tem acesso a todas e aquilo direciona a sua aula. Atividades de grupo, galeria de artes, análise de texto, exploração de dados, sistematização de uma enciclopédia, colaboração, glossário, jornal, lista de verificação, calendário colaborativo, galeria de fotos e por aí vai. O Padlet Mini é uma extensão que eu também te convido a usar, porque no seu navegador de internet, você está lendo uma matéria, você manda para o seu mural aquela matéria, eu uso muito também. E ele tem uma série de apps e plugins que vão te ajudar com seus diversos dispositivos. E o aplicativo para celular, ele é extremamente intuitivo. E é isso que eu falei, né? Você clicou aqui no compartilhar, vai aparecer o Padlet, você escolhe qual mural você quer mandar. Perguntas? E obrigada, gente. Olha, 41 minutos, Roberto. Eu tentei fazer em 40, te juro. Eu cronometrei. Cris, imagina, na verdade tem muitos parabéns aqui, muitos parabéns, obrigada, inspirador, parabéns, Cris, e prático, e maravilhoso, top demais. E aqui, Cris, então assim, obrigada, eu queria mostrar, a Cris me ajudou a fazer esse presente, tá? Vou colocar o link aqui para vocês, é um presente do Padlet, Padlet é um dos nossos patrocinadores. E onde você vai achar esse presente se você perder este link que eu falei agora? Você vem aqui em presentes, tá bom? E esse presentes, aqui vai ter o logo de todos que compartilharam alguma coisa de presente para vocês. Clica aqui no Padlet, que foi justo que a Cris mostrou, tá? Então, aqui vai ter um videozinho rapidinho explicando o que é. Também dá para tentar para levar o Padlet para sua instituição. Como eu disse, a Cris tem a possibilidade de fazer implantação dentro da escola. E aqui são os modelos para educação e aqui são as palestras da Cris, tá? Deixa eu só mostrar. As palestras da Cris
Se você for aqui em temas cultura digital, e daí tinha alguém perguntando onde que estão os conteúdos dos palestrantes. Estão dentro das trilhas, tá vendo? Então, se a gente for procurar aqui, ó, a Cris, mapas mentais que ela falou, ó, tem o vídeo, tem a apresentação da Cris, tá? E aqui, ó, aqui tem também a Cris falando Desvendando o Padlet. Vídeo e a apresentação, tá bom? Também tem os contatos sociais da Cris. Bom, e aqui no presente, o que que é? São 18 ideias de como usar o Padlet. Então, o legal aqui é que, vamos supor, esse daqui é de conhecimentos prévios. Para você puxar, a gente já fez um template aqui, onde você faz uma cópia para cada aluno e ele já pergunta para ele o que eu já sei, o que eu ainda não sei, o que eu lembro quando eu escuto sobre esse tema, como eu me sinto sobre esse tema. Então, para a gente puxar os conhecimentos prévios. Tomazinho não fala que o cérebro aprende por repetição, emoção e associação? Quando você puxa conhecimento prévio, a gente está falando de associação. E daí aqui o truque vem aqui e vem clonar, tá vendo? Clonar, e eu peço para copiar as publicações. Vai não só o formato, quanto esses quadradinhos aqui. Cada um vai lá, se orienta o aluno a trocar o nome, e se você tiver mais do que um número de alunos, o que vai acontecer? Você vai duplicando, tá vendo? Ele vai falando que está clonando, e ele vai clonar para a tua área de trabalho, tá vendo? Aqui, ó, clonagem do Padlet, tá vendo? Então, esse daqui já é o meu clonado. E daí, para eu copiar isso aqui, cliquei aqui, tem como duplicar a publicação aqui, né, Cris? Como que faz mesmo? Que agora eu me perdi. Deixa eu ver. Você vai clicar em clonar. Isso. Ó, duplicar para este Padlet, para que eu tenha um outro igual, tá vendo? Então, eu tenho dois. Mas aí você pode marcar se você vai querer copiar também as postagens ou não. Então, sim, quando você faz a clonagem, sim, né, Cris? Mas aqui eu estou falando como que a gente duplica se eu tenho mais alunos, né? Porque aqui a gente colocou 10 alunos, se eu tenho 11, 12, eu já deixo pronto para ele. Mas a ideia, gente, é que tem 18 possibilidades aqui de ideias. Eu fiz um vídeo de instruções para vocês, que está em cor diferente. É um vídeo, este é para vocês, para que vocês acessem e usem. Então, são coisas que vocês podem usar na aula de vocês a partir de amanhã, tá bom? Cris, tem uma pergunta da Sueli, se dá para fazer muita coisa com a versão gratuita. Dá, porque eu trabalho também com muito em comunidade, com escolas públicas que não vão investir na versão gratuita. Na palestra, acessa lá na trilha a minha palestra, que eu vou dar o passo a passo de como você trabalhar bem também com a versão gratuita. O bom da versão paga é que você tem um gerenciamento dos alunos. Agora, não tem condição de ter a versão paga, vai na gratuita também. Eu acho que isso é importante, a gente falar não só para quem tem condição de investir, para quem também não tem condição de investir e quer usar. Perfeito, Cris. Maravilha, parabéns aí pela apresentação, fantástico, só elogios aqui. Padlet realmente é uma plataforma incrível, né? Tem 1001 funções, né? Uma espécie de mural, você pode fazer algo colaborativo, pode fazer uma avaliação no Padlet, por que não? Uma avaliação colaborativa, onde os alunos vão respondendo uma pergunta, interagindo, fazendo as próprias correções com intervenção do professor. Você pode embedar vídeos, você pode embedar qualquer tipo de link ali dentro, então é realmente um mural incrível que a gente precisa aprender a utilizar mais. Fica aí a provocação da Cris, nessa plataforma incrível chamada Padlet. Então, parabéns aí, obrigado, gratidão, não só pela palestra, mas vou reforçar aqui o agradecimento da Roberta por toda a ajuda que você nos deu aí na organização da Semana Pedagógica Moonshot, viu? Todo o nosso carinho aí, viu? É sempre um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigada, viu?
Valeu, Cris. Cris, brigadão. Dá uma olhadinha no chat. Tem mais gente aí, né, Roberta? Tem sim. Tem convidada Bora hoje. puxar para a tela, então? Tá aí. Boa noite! Aê, Sandra, como é que você vai? Tudo bem? Melhor agora, estando com vocês. Que Show de incrível bola. essa noite, hein? Incrível. Incrível, olha, essa edição da Semana Pedagógica está incrível. A gente vai, à medida que as edições vão passando, a gente vai tentando deixá-la cada vez mais interessante para o público que nos acompanha. A gente é muito grato aí por todos os palestrantes que nos ajudaram a fazer essa edição. A gente está muito feliz com os números que a gente conseguiu alcançar, com o retorno que a gente está tendo aí do público como um evento de um modo geral. Que bom. Roberta, quem é Sandra Elias que está aí na tela, hein? Bom, é uma pessoa, vamos começar assim, uma pessoa alto astral, que está sempre com esse sorrisão no rosto, mas é minha aluna na nossa pós-graduação de práticas inovadoras na educação infantil. E ela tem uma peculiaridade, ela não é professora de educação infantil. Não. Então, ela veio aqui contar para vocês hoje por que ela entrou nessa pós e contar para a gente também o que ela está achando, né? Ela dá o seu testemunho sincero aí. Vai lá, Sandrinha. Bom, em primeiro lugar, eu sou uma eterna aprendiz. Amo estudar. E já há algum tempo eu estou procurando uma pós. E quando eu participei há 2 anos, acho que 1 ano e meio atrás da Semana Moonshot, eu já fiquei atenta aos convites. Falei, nossa, é aí mesmo. Conversei com a Roberta. Roberta, estou muito interessada em fazer uma pós-graduação. Conversei muito com ela e me inscrevi na educação infantil, que eu estou amando, mesmo não atuando na educação infantil. Eu tenho utilizado muitas dicas. Sabe aquela palavra que foi falada? Presente. Gente, presentes assim distribuídos com muito amor e carinho. Porque a gente vê a curadoria que é feita. Eu estou no 5º módulo. 5º módulo, E o que eu achei de espetacular, desde o primeiro eu ligo e falo assim, olha, eu estou adorando. Quando eu estou estudando, eu fotografo a tela. Roberta, o que é isso? Todos os módulos. Aí teve um que eu assisti, foi demais, né? Da Fabiane Gontijo. Ela é minha amiga, nós somos do Google. Pois eu não tinha o contato dela, fui no Instagram e mandei. Que sensacional o seu módulo, estou apaixonada. Carla Priscila. Neurociência foi assim um show. O Tomazinho realmente deu um show. E a estrutura que é dado, né? Vocês pensarem, idealizar uma estrutura que eu me sinto em casa, mas com vocês ao mesmo tempo. É como se vocês estivessem na minha sala. E eu assisto, anoto, depois de cada aula, eles disponibilizam os slides, gente. Olha, é uma, assim, eu falo top capa de revista. Aí chega na curadoria lá que, gente, a Roberta, ela coloca de um jeito tão gostoso, trem, sabe? Aí eu vou falando, Roberta, eu vou ficar aqui uma semana só vendo desse módulo, gente, eu estou no 5º, e o 5º módulo tem tanta coisa, aí eu testo um por um, já que eu estou fazer direito, né? Eu entro, eu assisto, eu já falei para a Roberta isso, eu assisto 2 vezes, uma vez eu assisto ao vídeo. São vídeos gostosos, não é aquela coisa maçante. Aí tem um vídeo e depois tem outro vídeo com bate-papo para você assimilar. Então, até isso eles tiveram essa preocupação, né? Será que realmente o aluno assimilou? Olha, você assimila. Se assimila porque a estratégia que eles utilizam é diferente. E olha que eu estou há muitos anos, eu gosto de falar, 12 anos aposentada e continuo dando aula há mais de 30 anos aí. Eu amo, tenho divulgado, viu? Eu tenho divulgado muito essa pós-graduação, eu dou muito treinamento, e todo treinamento eu falo, gente, sou um eterno aprendiz. Estou fazendo uma pós-graduação, vocês não imaginam.
né? A trilha de aprendizagem que eles deixam, os presentes. E o meu maior desafio, agora eu vou falar qual foi o meu maior desafio. Fazer o planejamento alinhado à BNCC. E eles ensinam direitinho. Eu estou tão orgulhosa com meus planejamentos, assim, sabe, conquistas, né? E é feito assim com tanto amor e carinho. Eu vejo, toda aula que eu estou assistindo, eu chamo. Eu mandei mensagem para Carla Priscila, fiz o Maker lá, o Maker foi fantástico. A acessibilidade e inclusão foi demais, hein? Olha, tem muito... Nossa, foi demais com o Danilo. Já o conhecia, né, do Google. Mas agora eu estou nessa aqui, ó, tecnologias educacionais para criar experiências de aprendizagens, com a Roberta Carla Priscila. Até os nomes, sabe, dos módulos são atrativos. Gente, vale a pena. Eu tenho divulgado muito, viu? Estou adorando. Eu estou sendo uma boa aluna. Você está sendo uma ótima aluna, querida. Além de amiga, é aluna, e é um prazer, né? É um prazer também isso, a gente está sempre junto, a gente está trocando. Quando tem dúvida, pergunta lá no chat, tem a tutora, que fica todo horário comercial. Então, isso também é outro ponto interessante, né? Que apesar de ser online, a gente não está sozinho, né, Sandrinha? Você sente isso? A tutora, gente, olha, é uma fofa. Eu mandei mensagem de Feliz Natal e agradeci por tudo, que você, uma plataforma nova, né? E eu tinha dificuldade, quem não tem, né? Mas ela tá ali, ela fazia Meet, nós fizemos um Meet para tirar minhas dúvidas, e foi sensacional. Fora ainda os nossos encontros online, né? A mentoria. Sim, a mentoria. Uhum. Gente, tem tanta coisa, tanta coisa. Eu me sinto assim, amparada, porque quando eu tenho dúvida, eu sou lá prontamente atendida, viu? E qualquer horário, já chamei assim, tava lá. Gente, porque eu estudo à noite. Já de manhã já vinha a resposta. É fantástico. Olha, vocês estão assim super convidados. Vocês vão amar. Depois vocês vão falar. A Sandra Elias tinha razão, viu? Obrigada, Sandrinha. Roberta, vamos só mostrar para os educadores que estão aqui como é que eles conseguem localizar, então, essa pós dos anos iniciais e as outras pós. Ó, aqui na Semana Pedagógica mesmo. Se você puder dar um zoom, Roberta, acho que vai ficar... Tá, já tá com zoom, é que essa tela é diferente. Bom, sim. Aqui, tá? Daí pós-graduação. Se você clicar aqui, vai falar das 3 pós-graduações da Moonshot. A que a Sandra está falando é Práticas Inovadoras na Educação Infantil, mas a gente tem uma que serve para educadores desde o fundamental até ensino superior, até pós, que é mais focado em metodologias ativas, tecnologias educacionais, que é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, e tem uma voltada para gestores, ou para alguém que quer passar para cargo de gestão. Quando vocês clicam aqui dentro, vocês acessam mais informações sobre a pós, tá? Então, aqui vocês vão ter o que vocês vão aprender, tem quem é o público-alvo, quais são os módulos, esses aqui são os módulos de aprendizagem ativa, quem são os professores, quem é o coordenador ou coordenadores, e daí alguns depoimentos de aluno, né? Agora, se a gente vem na educação infantil, a mesma coisa, só que vai mudar o quê? Vai mudar tudo, vai mudar o público, vai mudar o que vai ser capaz de fazer, vai mudar os módulos, que já são mais fofinhos aqui, porque para as professoras de infantil, os professores que a Sandrinha estava comentando, Carla Priscila, Fabiana Gontijo, Danilo Batista, Rafael Vasconcelos. Aqui, eu e o Rafa somos os coordenadores, e também depoimentos de alguns alunos. E na pós-gestão, a mesma coisa, né? Então, aqui os módulos e o conteúdo. Então, você consegue saber corpo docente, você consegue saber tudo. E no final, a gente tem os preços, tá? E a gente está com condição especial agora, durante a Semana Pedagógica, 20% de desconto para todas as mensalidades e a primeira mensalidade com valor super promocional de R$ 99, tá? Então,
Aqui, a pós de educação infantil é 119, 17 parcelas de 119, e a pós de aprendizagem ativa e o MBA, 199,20, tá bom? É isso aí, Roberta. Vamos só reforçar a próxima turma. Ela é as 3, né? São pós online, da onde você estiver, em qual canto do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Você pode fazer essa pós, não tem nenhum impeditivo em relação a isso. Nós temos todo mês um encontro ao vivo, onde a gente vai bater um papo sobre aquele módulo e passar a visão de cada um dos professores sobre aquela temática. A próxima turma, as próximas turmas iniciarão nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro, temos a aula inaugural. Seria muito legal, se isso fizer sentido para você, a gente poder se encontrar na próxima segunda-feira, dia 13, já dentro da pós-graduação. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida como educador e como gestor. Fica aqui o convidado para você conhecer um pouquinho melhor. Se isso fizer sentido, embarque nessa aeronave, nesse foguete junto com a Moonshot Educação. Exatamente. E continuar nessa vibe de aprendizado, né, Marlon? Continuar nessa vibe de aprendizado, por isso que a gente já emenda após com a semana pedagógica, né? Termina uma, já começa a outra. Agradecer demais. Eu estou numa trilha, não é? Top 10 atividades aplicadas que foram cases de sucesso e encantaram os alunos. Eu e Roberta Taparello. Ela é palestrante da Semana Pedagógica na trilha de Cultura Digital e Pensamento Computacional. Então, procura lá, Sandra Elias. Tem muito conteúdo para vocês assistirem até domingo, tá bom? É isso, agradecer demais aí a Sandra pela colaboração, pela boa vontade de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência aí com a pós dos anos iniciais. Agradecer a Roberta pela parceria, agradecer ao Paulo Tomazinho pelas interações de hoje, agradecer a você, professor, a você gestor, a você estudante, a você curioso desse canal que nos acompanhou até agora, 21 horas e 30 minutos praticamente. Agradecer aos nossos patrocinadores, Canva, Padlet, a Prova Rápido, Zoom. Agradecer os multiplicadores que nos ajudaram a fazer esse evento chegar cada vez a mais educadores e gestores do Brasil inteiro. A Semana Pedagógica Moonshot, ela não se encerra aqui, né? Se você quiser já acessar o endereço semanapedagógica.com.br, você vai achar todas as palestras gravadas, são mais de 150, para você assistir, para você madrugar aí assistindo palestras interessantes com educadores do Brasil inteiro. E retornamos no momento ao vivo amanhã às 19 horas, se não me engano. Amanhã tem Paulo Tomazinho ao vivo aqui. É uma das palestras de amanhã, então fica aqui o convite para você estar de novo conosco amanhã às 19 horas no ao vivo. Mas se durante o dia ou durante a noite quiser dar uma bisbilhotada nas palestras, a gente sempre pede o seguinte, aproveita, faz aí um chamego para esses palestrantes, deixa o seu like, faz um comentário, diga o que você gostou da palestra dele, o que te inspirou. Assim, tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz em poder elaborar um outro conteúdo no momento futuro. É isso, gratidão a todos. Voltaremos a nos encontrar no ao vivo amanhã às 19 horas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Roberta.